Oi, queridos. Boa noite. Muito boa noite. Vou esperar vocês chegarem, porque faz vários dias que eu não apareço. Aí apareço e desapareço depois. A minha garganta andou me armando algumas surpresas nos últimos dias e ela não tá 100% assim. Acho que não dá pra perceber, talvez não muito, tomara que não muito, mas eu ainda tô um tanto rouco. Eu não sei se dá pra gente ficar aqui 1 hora, eu vou me esforçar pra gente conseguir ficar aqui 1 hora na nossa conversa hoje, mas de toda maneira a gente volta a conversar, pelo menos. E a nossa conversa hoje vai ser dividida em 3 partes, basicamente. A gente vai falar, o nosso tema dessa noite é Montessori em um mundo que não é Montessori. Montessori em um mundo não montessoriano. Muito boa noite para todo mundo que está chegando e uma boa noite muito especial para quem está dando boa noite, porque quem está dando boa noite merece uma noite maravilhosa. Quem está dando boa noite, quem parou um pouquinho ali, né, lembrou que não está assistindo a televisão, que a gente não se conversa de verdade, mas que está num papo e aí abriu ali o teclado para escrever um boa noite, é quase nada, mas me faz sentir que eu estou conversando com pessoas. Então, muito boa noite, especialmente para quem abriu ali o tecladinho para dar boa noite. Boa noite, queridos. Que seja uma noite muito gostosa, que esse seja um começo de noite gostoso e que depois daqui você tenha um descanso gostoso também. Mas ainda não. Primeiro a gente vai pensar um pouco junto e quem sabe a gente saia dessa conversa renovado para essa semana, para esse semestre e com algumas ideias de como viver Montessori de uma forma mais sustentável e quem sabe espalhar Montessori de uma forma pacífica. Porque dá para espalhar Montessori de formas não pacíficas. A gente vai falar sobre isso também. O nosso assunto dessa noite... Boa noite, boa noite, boa noite. O nosso assunto dessa noite é Montessori em um mundo não montessoriano. E aí, dentro desse tema, a gente vai falar de 3 temas. A gente vai falar sobre como falar de Montessori para a família, para outros adultos, como é que eu falo de Montessori para pessoas que não são montessorianas, como é que eu falo sobre aquilo que eu faço, sobre aquilo que eu amo, sobre aquilo que eu acredito, para pessoas que não fazem, não amam e não acreditam nas mesmas coisas que eu, né? E não é sempre fácil fazer isso. É uma das minhas coisas favoritas. Eu gosto de falar sobre Montessori. Então eu fui aprendendo alguns jeitos que funcionam de fazer isso e fui aprendendo uns jeitos que também não funcionam, porque a gente aprende um pouco de tudo, né? E vou compartilhar um pouquinho com vocês sobre isso essa noite, porque acho que faz muita diferença, né? Uma coisa é a gente falar sobre esses assuntos aqui entre nós. Nós, aqui, acreditamos numa série de coisas. Mais ainda, nós aqui conhecemos uma série de coisas que outras pessoas em outros lugares não conhecem. Então, você já viu uma criança ficar mais tranquila e mais feliz porque teve uma oportunidade de desenvolvimento ou de liberdade? Você já viu uma criança dormir melhor, se alimentar melhor, porque ficou mais em paz consigo mesma ou porque começou a se concentrar? Você já viu uma criança aprender melhor e socializar melhor porque teve a oportunidade de usar materiais concretos e fazer coisas na prática, né? Então, você viu essas coisas todas. Eu tenho tido algumas conversas com alguns de vocês
que escrevem para mim contando coisas pequenininhas que aconteceram depois que começaram a fazer o curso O Poder da Criança, que ninguém terminou ainda, mas muita gente está fazendo. E vão falando de coisas pequenininhas. Então, o meu filho chora menos, ele está mais tranquilo, a estabilidade emocional dele é maior, eu percebo que ele tem mais prazer. O meu filho agora, ou a minha filha, está fazendo mais coisas em casa. Antes ela tinha medo de fazer as coisas, ou ela não tinha vontade de fazer as coisas. Agora ela tem vontade, ela me procura, a gente faz coisas junto, tal. E são todas coisas super pequenininhas, cada uma delas super pequenininhas, mas elas são mesmo pequenininhas. Só que, como a gente vai vendo essas coisas pequenininhas todos os dias acontecendo, a gente vai conhecendo melhor a criança, a gente vai conhecendo melhor a capacidade da criança, o potencial da criança, e a gente vai percebendo ao longo de vários dias e de várias coisas bem pequenininhas que essas coisas se acumulam, que essas coisas se multiplicam. Então, todas elas são pequenas, mas, por um lado, essa criança chora menos e está mais tranquila. Por outro lado, essa criança conversa melhor e não sente tantas crises de raiva. Por outro lado, essa criança faz coisas com mais liberdade, com mais tranquilidade. Por outro lado, essa criança se sente mais respeitada e respeita melhor os outros. Por outro lado, essa criança fala com mais tranquilidade. Antes ela falava muito rápido, eu tentava chamar atenção o tempo todo. E agora ela fala com mais sossego, ela tem mais segurança na fala dela, que vem de uma segurança emocional interior. Todas essas coisas, consideradas individualmente, são minúsculas, são bem pequenas. E a Montessori dizia pra gente, é das coisas pequenas que vêm as grandes coisas. E ela dizia pra gente, nem sempre é importante perceber as coisas grandes, mas é sempre importante perceber o começo das coisas. Então, quando você assistiu ali uma aula, assistiu 2, 3 aulas do curso, aprendeu só um negocinho e aquilo mudou um pouquinhozinho o teu jeito de ver os teus filhos, ou de ver os teus alunos, ou os teus sobrinhos, ou os teus netos, ou os teus pacientes, mudou só um pouquinho, não descarte aquilo como pouco. É sempre importante perceber o começo das coisas. E eu não estou falando isso de graça, eu estou falando isso porque a gente vai ligar isso ao nosso primeiro tema, que é como falar de Montessori com a família da gente ou com outros adultos. E a gente também vai ligar esse tema a como viver com a educação convencional, como colocar uma criança numa escola convencional quando a gente conhece Montessori. Né? A gente vai ligar essas coisas, as pequenas coisas, os começos das coisas constroem as coisas grandes, constroem as grandes mudanças. Então, quando você perceber que a tua criança, graças a um aprendizado que você teve numa leitura, a uma aula do Poder da Criança, a uma live nossa, a um episódio de podcast, a uma observação de um colega seu que comentou alguma coisa interessante aqui, né? Tudo isso, quando você perceber uma pequena mudança, tudo bem, ela é pequena, eu não estou dizendo que ela é grande, ela é pequena. Mas perceba nessa mudança uma semente, uma coisa pequena de onde as coisas grandes podem vir. É muito importante a delicadeza. É muito importante a delicadeza. A gente se distrai muito fácil e a delicadeza parece desimportante. A gente come coisas com cada vez mais sal e açúcar e tempero artificial. A gente tem estímulos cada vez maiores, visuais, auditivos, sensoriais de todo tipo. Esse cabelo tá que tá, né? A gente tem estímulos cada vez maiores de todo tipo e a gente se desacostumou às sutilezas, às delicadezas, né?
Uma criança que antes precisava de 4 histórias para ir dormir e agora precisa de 3 porque já deita um pouco mais tranquila, é um salto enorme para essa criança. Uma criança que era tão tímida que não falava nada com ninguém e agora ela ainda não fala quase nada, mas ela consegue dar bom dia. É um salto enorme para essa criança. E são delicadezas. E é um aprendizado ver as delicadezas. A Montessori tem alguns textos sobre observação de crianças. E uma das coisas que ela nos ensina nos textos dela de observação é a perceber as coisas pequenas, a perceber as coisas que parecem insignificantes. Ela diz que a observação é muito mais do que qualquer outra coisa uma arte de ter paciência, né? De conseguir esperar. Porque a delicadeza importa, a sutileza importa. A criança se transforma de forma muito delicada. Então, uma vez que a gente tenha feito essa introdução, que vai ser muito importante para todos os nossos próximos temas, como é que a gente fala de Montessori para adultos não montessorianos? Porque aqui entre nós é fácil. A gente vai ter o congresso da Organização Montessori do Brasil em setembro. E lá é fácil, porque para onde você olha tem montessorianos. O meu papel é a coisa mais fácil do mundo, porque em cada live que eu faço aparecem uns 10 gatos pingados que são novos, que nunca vieram, né? Mas ao mesmo tempo tem 40 que estão aqui há muito tempo. Então tem os novos, que são sempre muitíssimo bem-vindos e eu sempre espero que aproveitem cada live, porque é a partir de uma live que a gente muda uma vida, né? É a partir de uma frase, de uma página, de uma aula que a gente muda uma vida. Mas tem 40 aqui que já ouviram metade do que eu vou falar hoje, então é confortável. Às vezes a gente precisa falar de Montessori para adultos que nunca ouviram falar de Montessori ou que pensam de uma forma completamente diferente e até mesmo de uma forma profundamente contrastante, né? Então, eu vou dar outro boa noite, porque entraram umas 20 pessoas de quando eu dei boa noite até agora. E aí, vamos lembrar, né, gente? Dar boa noite me faz feliz, essa é a primeira característica do boa noite. E a segunda característica é que te dá uma noite de sono melhor. Porque você fica tranquila, porque ajudou a espalhar a live, porque trouxe um sorriso para mim. E aí quando você deitar na cama, você fala, olha, o de hoje tá pago, não é? Eu espalhei uma ideia boa, eu ajudei uma ideia legal a chegar em mais famílias, em mais adultos, em mais escolas. E graças ao meu boa noite vai ter 3 ou 4 crianças que vão ter uma vida um pouco diferente. Então o de hoje tá pago. A gentileza de hoje eu fiz, a boa ação de hoje eu fiz. E não me custou nada, foi só abrir ali o meu teclado e dar boa noite. Porque cada vez que você dá boa noite, você espalha essa live para mais 3 ou 4 perfis no Instagram que podem então aparecer aqui e se transformar junto com a gente. Daniel falou, mesmo sendo seguidores novos, né, as pessoas novas, creio que já estão abertos à mudança. É verdade, nem sempre é verdade. De vez em quando chega uma pessoa aqui que não está, não. Vou tossir. Não tô bem pra dar risada ainda. De vez em quando chega uma pessoa aqui que não tá aberta à mudança ainda não. Que ainda tá no caminho, a gente ainda precisa convencer. Mas não tem importância, né? Muitas vezes é um marido que a esposa escuta que o marido não escutava e aí ele foi trazido e aí ele tá ouvindo e ele não tá muito aberto à mudança, né? Às vezes é o diretor de uma escola que uma professora ou um professor disse, escuta aqui, ó, pode ser legal, e aí o diretor vai lá meio desconfiado, porque em educação quase nada vale a pena, né? A gente escuta um monte de aula, lê um monte de texto, e quase tudo é bobagem, então a gente fica muito reticente, hesitando muito para escutar uma pessoa nova, né? Então de vez em quando eu recebo um pessoal que não está aberto a mudança nenhuma, não. Mas eu também não quero que mude, entendeu? E isso me facilita muito a vida. Eu não começo tentando convencer vocês de coisa nenhuma. Eu começo contando para vocês aquilo que eu já vi,
e começo contando para vocês aquilo que as crianças mostram para vocês todo dia. Não acontece de vez em quando de você escutar uma aula e aí você dizer: puxa, Gabriel, parece que você estava olhando especificamente para o meu filho? Não te aconteceu? Ou aqui nas lives, ou no Poder da Criança, de você escutar, lá no Poder da Criança, por exemplo, nós temos as aulas que descrevem os planos do desenvolvimento. Às vezes acontece de você ouvir, não acontece? Uma descrição, e aí você dizer: não, mas você não está descrevendo a idade, você está descrevendo meu filho, que chama João Pedro, e ele tem exatamente essas características que você falou agora, né? E eu não começo falando para vocês Montessori é maravilhoso, mudem para Montessori, só Montessori aponta o caminho da verdade, da luz, da justiça e da bondade. Porque eu nem mesmo acredito nisso. Eu não acredito que a nossa salvação esteja em Montessori. Eu não acredito que o caminho da verdade e da luz esteja em Montessori. Eu acredito, e aí eu não sou um herege porque eu estou acreditando na mesma coisa que a Montessori acreditava, eu acredito que o caminho de todas essas coisas não está em Montessori, está na criança, está nas crianças, né? São elas que podem nos apontar uma forma melhor de viver. São elas que podem nos apontar uma maneira melhor de educar. São as crianças, não é Montessori. Montessori é exclusivamente uma interpretação das ações das crianças. É uma interpretação que, de forma geral, se mostra muito boa, se mostra muito produtiva. A gente usa e ela funciona e ela traz consequências muito boas para as crianças. Mas a gente começa na criança. E a minha sugestão para você é que você faça exatamente o mesmo. A minha sugestão para você é que você comece na criança. Que você nunca comece falando para as pessoas sobre Montessori. Montessori nem existe, né, gente? Montessori nem existe. O que é uma educação montessoriana? Uma educação montessoriana é aquela em que a gente presta atenção na criança o tempo todo e a cada instante a gente tenta tomar as atitudes que são mais interessantes para o bem-estar e para o desenvolvimento daquela criança. Isso é Montessori. A gente não precisa de Montessori para fazer Montessori. Tá entendendo? A gente precisa olhar para essas crianças de verdade, entender essas crianças de verdade. Por que é que a gente usa Montessori? A gente usa Montessori porque entender a criança dá trabalho. E a Montessori entendeu. E ela entendeu particularmente bem, e ela observou crianças em vários lugares do mundo, e ela testou aquilo que ela entendeu com milhares e milhares de crianças, e ela foi refinando essa compreensão. E aí, depois que ela se foi, nós continuamos por mais 70 anos, testando tudo que ela nos ensinou, experimentando tudo que ela nos ensinou, e refinando tudo que ela nos ensinou, de tal maneira que hoje é mais fácil se a gente usar tudo que já foi feito do que se a gente quiser começar do zero. Mas se a gente quiser começar do zero, é possível. A Montessori começou lá atrás, a gente pode começar de novo. Basta que a gente olhe para a criança com atenção. A criança nos aponta um caminho novo para a educação, um caminho novo para a vida. Ela tem este poder. Uma das últimas aulas do curso Poder da Criança é justamente sobre o poder que a criança tem de mudar o adulto e mudar a humanidade. Ela tem este poder. Quantos de vocês não se tornaram pessoas melhores depois que os filhos nasceram? Vamos lá, me digam se não se tornaram. Pessoas melhores, mais cuidadosas, que buscam se aperfeiçoar mais depois que os filhos nasceram. Vocês viram que eu voltei em alto estilo, né? Eu não esqueci a minha caneca dessa vez. Ela veio junto. Você não se tornou uma pessoa melhor depois que teu filho ou tua filha nasceu? Não é? Então, a criança tem o poder fabuloso, inacreditável, de transformar o adulto, de melhorar o adulto, e de melhorar o mundo, de melhorar a civilização.
Ela melhora o mundo 2 vezes. Ela melhora o mundo assim que nasce, porque a gente começa a melhorar para ela, assim que ela nasce e por causa dela, nem sempre para ela, mas também por causa dela. E depois ela melhora o mundo se ela tiver a chance de um bom desenvolvimento, de um desenvolvimento que respeite os seus poderes. Ela se torna um adulto melhor e ela melhora o mundo de novo. Né? Olha aí, tem mais gente dizendo, não sou mãe, sou cuidadora. E eu melhoro com as crianças que eu cuido. Eu adquiri uma série de habilidades, já grávida comecei a melhorar. Né? A gente melhora, não é a gente que melhora, a criança nos melhora. A criança nos melhora. Né? Então é um pouco de arrogância, é um pouquinho de arrogância, a gente achar que a gente vai melhorar outro adulto. Não é o adulto que melhora o adulto, é a criança que melhora o adulto. Não é você que melhora o outro adulto. O melhor que você pode fazer é abrir um pouco a trilha para que a criança possa chegar até aquele adulto. É o que eu faço aqui com vocês. O que eu tento fazer. Eu faço quando eu tenho sucesso. Quando eu não tenho sucesso, eu não faço, né, gente? Mas o que eu tento fazer aqui com vocês é isso. É abrir um pouco o caminho para que vocês enxerguem as crianças. Porque eu confio, assim como a Montessori confiava, que se o adulto conseguir enxergar a criança, ele vai melhorar. Esse é um nível de confiança que a gente pode e precisa ter na criança. Não é o adulto que melhora outro adulto. Você não converte ninguém. Tentar converter uma pessoa é um ato de violência. Eu vou repetir isso. Tentar converter uma pessoa é um ato de violência. Isso vale para a religião, isso vale para a política, isso vale para a educação, isso vale para qualquer coisa. Tentar fazer uma pessoa mudar de ideia é um ato de invasão, é um ato de violência. A gente não tenta fazer as pessoas mudarem de ideia. Só o que a gente faz é dar uma oportunidade para a criança. E a criança não vai tentar fazer o adulto mudar de ideia. A criança só vai existir. Mas quando a gente conseguir tirar um pouco daquele matagal que está entre o adulto e a criança, aí o adulto vai conseguir enxergar a criança. E a gente acredita, a gente tem confiança e fé e esperança de que quando o adulto enxergar a criança, ele vai melhorar. Não foi isso que aconteceu com vocês? Vocês acham que vocês são melhores do que os outros adultos? Não acham, não é verdade? Vocês sabem que vocês e os outros adultos são farinha do mesmo saco, não sabem? Eu, vocês, qualquer outro adulto, a gente é só uma colher de sopa da farinha do mesmo saco. A gente é tudo muito parecido. Se você melhorou vendo a criança, percebendo a criança, acredite na criança e permita que a criança ajude outros adultos a melhorarem também. Como é que a gente fala de Montessori para outros adultos? A gente não fala. A gente não fala de Montessori para ninguém. A gente fala um pouco da criança, mas mais do que falar, a gente mostra a criança. Se a criança não estiver bem na nossa frente, o que a gente faz é contar uma história. A gente conta uma história de o que aquela criança fez ou quis fazer. A gente conta uma história de como aquela criança mudou depois que ela pôde fazer XYZ. A gente conta uma história de como ela ficou mais alegre depois de poder se movimentar mais. Ou de como ela ficou com menos medo do escuro depois de poder fazer mais coisas de forma independente, porque ela estava se sentindo mais forte e aí ela se sentia mais corajosa. A gente fala da criança.
A gente conta de como ela chorava quando a gente apagava a luz e depois que a gente começou a cozinhar e lavar as coisas e regar as plantas e cultivar as coisas e arrumar a cama junto, agora ela não chora mais. A gente mostra a criança. E aí a gente permite que a criança mude o adulto. Só a criança muda o adulto. O adulto não muda o adulto. Só a criança muda o adulto. Então a gente não fala de Montessori. A gente fala da criança. Mais do que falar da criança, a gente mostra a criança. Se a criança estiver bem na nossa frente, se for um filho que nós temos em comum, se for um filho nosso e um neto de mais alguém, se for um aluno, aí a gente mostra mesmo, a gente diz, você lembra como ele andava pela sala derrubando as coisas, esbarrava nas coisas? Olha agora esse menino, gente, é inacreditável. Não, e vou te falar, não precisou fazer nada. Eu escutei na internet que se a gente fizesse tal exercício com ele ia ficar mais tranquilo. Se ele pudesse fazer mais coisas com as mãos, ele ia ficar mais tranquilo. E essa tranquilidade ia ajudar na coordenação motora dele. Aí eu coloquei isso em prática, porque eu já não sabia mais o que fazer. Então eu coloquei isso em prática e funcionou mesmo. O menino agora não esbarra mais nas coisas, ele tá bem. Ele tá bem, ele anda aqui, ele tá bem, ele não derruba mais as coisas. Vou te falar mais ainda, ele agora consegue prestar atenção no que a gente fala, que era um negócio que eu nem imaginava que era possível. Só porque agora ele pode fazer as coisas, eu deixo ele se mexer um pouco mais, ele precisa disso aí, parece, então eu deixo. E ele faz mais coisas com as mãos, ele tá fazendo algumas coisas com as mãos. Aquelas coisas que estão ali naquela estante no canto, eu montei ali para ele, tá funcionando. Esse menino agora é outra criança. A gente não fala de Montessori, a gente mostra a criança. E a gente permite que a visão da criança transforme o adulto. Porque vai transformar. Porque transformou vocês, me transformou. Vai transformar outros adultos também. Uma vez, e eu vou finalizar por aqui, a gente passa para o próximo tema. Uma vez, eu estava ouvindo um sermão de um pastor. E é um pastor famoso, e esse sermão chegou para mim porque ele é famoso. Eu não escuto muitos sermões, mas eu gosto muito de pessoas que falam bem. E esse sujeito falava bem, eu não me lembro mais o nome dele, mas ele falava bem. E aí esse sujeito estava citando uma outra pessoa ainda. E ele falava assim, desculpem, eu não me lembro mais da citação, isso já faz 10 anos. E aí ele falava assim, as pessoas não vêm para a igreja por causa do Cristo que você fala. As pessoas vêm para a igreja por causa do Cristo que você é. Eu adorei essa frase. As pessoas não vêm para a igreja por causa do Cristo que você fala. As pessoas vêm para a igreja por causa do Cristo que você é. E isso é verdade, né? Isso é verdade. A gente não muda de postura diante da vida porque alguém nos falou uma coisa que fazia sentido. A gente muda porque a gente viu uma coisa que nos impressionou, porque a gente esteve com uma pessoa que nos marcou, porque a gente conheceu uma pessoa que tinha um comportamento, um temperamento diferente daquilo que a gente conhecia antes. E aí a gente mudou de ideia. Né? Então, as pessoas não vão vir para Montessori por causa do Montessori que você fala. Elas não vêm para Montessori porque você fala de Montessori. As pessoas vêm para Montessori por causa do que acontece, por aquilo que elas enxergam, por aquilo que elas sentem, por causa do Montessori que está na criança. Não é nem em você, é na criança. Então, este é o jeito de falar de Montessori para pessoas que não estão em Montessori. Quem está aqui pela primeira vez, meus amores? Fala um eu, se você estiver aqui pela primeira vez, por favor. Se você nunca viu uma live minha e essa é a primeira vez que você aterrissou aqui e você decidiu ficar mais uns minutinhos porque pareceu que não dá alergia, fala um eu, para eu saber se tem gente nova aqui hoje.
Boa noite, Jennifer. Boa noite, Isabel. Ou Isabeles, eu não tenho certeza. Boa noite, Juju. Ó, tem uns Zeus que chegaram hoje. Eu vou fazer uma pergunta pro pessoal que chegou hoje. E aí eu preciso que o pessoal que chegou hoje responda. Tá bom? Vocês não me deixem aqui falando sozinho. Por favor, não me façam passar vergonha no primeiro dia. Tá bom? Eu vou fazer uma pergunta para quem tá aqui hoje pela primeira vez. O que é que vocês sentem nessa live? Vocês se sentem pressionadas? Vocês se sentem envergonhadas? Vocês se sentem constrangidas, provocadas? Ou vocês se sentem em paz? Ou vocês se sentem acolhidas? Ou descansadas? Ou qualquer outra coisa? Diga assim como você está se sentindo nessa live. Isso não é para fazer massagem no meu ego, você pode falar a verdade mesmo que ela não seja agradável. Isso é porque eu quero discutir um ponto com todo mundo que está aqui. E vocês vão me ajudar a discutir esse ponto. Me fala aí como é que você está se sentindo até agora nessa primeira live. Ó, tem o pessoal que está se sentindo acolhido. Tem gente se sentindo aliviada e em paz. Tem gente se sentindo tranquila. Que gostoso. Inspirada, acolhida também. Que legal. Aí vejam só, gente. Essas pessoas que estão aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindas, inclusive. Sejam muito bem-vindas. Essas pessoas que estão aqui pela primeira vez, quando saírem daqui essa noite, a gente vai desligar já já. Quando essas pessoas saírem daqui essa noite, elas vão encontrar crianças. Pode ser que elas encontrem crianças ainda essa noite, pode ser que elas encontrem crianças amanhã cedo, amanhã à tarde, final de semana que vem, eu não sei. Mas elas vão encontrar crianças. Eu quero que essas pessoas estejam bem quando elas encontrarem essas crianças. Eu quero que essas pessoas estejam tranquilas quando encontrarem as crianças, que estejam felizes quando encontrarem as crianças, que estejam descansadas, que estejam em paz quando encontrarem as crianças. Por quê? Por causa dos adultos? Nem é. Na verdade, eu gosto de vocês, mas nem é por vocês. Mas eu quero que vocês fiquem bem, porque se vocês estiverem bem, quando vocês encontrarem as crianças, vocês têm uma chance muito maior de ter um comportamento legal, de ver essas crianças de verdade, de serem compreensivos e pacientes com essas crianças e de darem a essas crianças uma boa oportunidade de desenvolvimento. Então, se você vai falar de Montessori para alguém, não fale. Ajude essa pessoa a se sentir mais em paz. Ajude essa pessoa a se sentir mais tranquila. Ajude essa pessoa a descansar. Não descansar fisicamente, a descansar emocionalmente. Né? Porque muitas vezes é um marido que já está descansando muito, né? Você já trabalhou o dia inteiro. E agora ainda cozinhou e lavou a louça e fez o jantar e serviu e tirou, tarará. Ele não precisa mais descansar, né? Fisicamente. Mas homem não fala de emoção, você já notou? Né? É muito raro a gente falar das emoções da gente, a gente não fala. A gente guarda as emoções da gente, não é nem as 7 chaves, assim, é dentro de uma granada, sabe? Você guarda a tua emoção lá dentro, assim, daquela granada e você nunca tira o pino, porque se você tirar o pino explode, entendeu? E aí, tá cansado também, entendeu? Tá todo mundo cansado. Você tá cansado, ele tá cansado, tá todo mundo cansado, né? E não é que você vai ajudar o outro a descansar se cansando. Não é essa a proposta, não. Nem vale a pena, porque aí você fica cansado, a criança também não ganha nada com ninguém. A questão é que se a gente tenta converter a outra pessoa, a gente está promovendo um ato de violência. As pessoas não querem ser convertidas e elas tentam se defender de qualquer tentativa de conversão. Não tente converter pessoas. Dê uma chance para que as pessoas enxerguem a criança. O resto do trabalho a criança vai fazer.
E aí quando essa pessoa tiver assim uma gotinha de curiosidade, aí você indica o Lar Montessori. Aí diz, olha, tem uma pessoa aqui que é doida, ele faz live todo dia à noite, não sei como é que aguenta, mas faz. É fora de horário de trabalho, você pode assistir na cama, inclusive dá para assistir já quase caindo no sono, porque em geral a gente relaxa também com ele, eu não sei porque vocês relaxam comigo honestamente, mas uma parte de vocês relaxa, então tá ótimo. E aí indica, fala, ó, tem essa pessoa aqui, tem uns vídeos no YouTube, tem uns podcasts também, escuta lá. E aí a pessoa vem e escuta. E aí a parte da pregação, você pode deixar que eu faço, quando a pessoa já tiver alguma curiosidade, entendeu? Mas antes da curiosidade, mostra só a criança. A criança faz mais da metade do trabalho. Para variar. Tá bom? Então tá bom. A gente já podia encerrar por aqui, né? Que eu acho que eu já falei muito, mas vamos lá. Nós temos mais 2 temas. Eu não acho que vai dar tempo de conversar de mais 2 temas, não. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um negócio que eu não sei se vocês vão gostar muito. Se vocês não gostarem, vocês me perdoam, tá bom? Eu vou fazer o seguinte. O próximo tema que eu ia falar hoje ia ser como é que a gente escolhe uma escola quando não tem uma escola Montessori disponível. Só que esse tema exige muito tempo. E eu não tenho mais muito tempo, porque a gente já está indo para o final. Me perdoe. Desculpa. A gente já está indo para o final da nossa conversa. Então não vai dar para falar sobre como é que a gente escolhe uma escola quando a escola Montessori não está disponível hoje. E aí eu vou falar sobre isso amanhã. Tá bom? Amanhã, às 10 horas da noite, a gente conversa sobre como é que a gente escolhe uma escola quando uma escola Montessori não está disponível. E a gente também vai falar sobre como é que a gente lida com essa escola, como é que a gente lida com lição de casa e outras coisas assim. Então, a gente vai falar sobre tudo isso amanhã. E aí, hoje, eu vou pular para o terceiro tema. Eu tinha 3. Um era como falar de Montessori para as pessoas que não são montessorianas. O segundo era falar sobre a escola. E o terceiro, que é o que eu vou falar agora, era sobre como é que a gente mantém a nossa motivação para fazer aquilo em que a gente acredita em um mundo que é tão diferente daquilo que a gente acredita. É mais ou menos assim. Você acredita em Montessori, você já testou, você sabe que funciona, o que eu falo aqui faz sentido para você, o que você assiste no Poder da Criança faz sentido para você, o que você lê nos livros da Montessori faz sentido para você. Você acredita naquilo. Mas o mundo todo ao teu redor é tão diferente daquilo que é difícil manter a motivação, né? Tereza, você é sempre muito bem-vinda. Eu não falo sempre para não chamar demais a atenção, mas você é sempre muito bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui tão frequentemente. Vai ser muito gostoso te encontrar no Congresso em setembro também. A gente muitas vezes perde a motivação. Eu costumo dizer, e eu não estou brincando, hein, no que eu vou dizer agora, é sério o que eu vou falar agora. Eu desisto de Montessori umas 5 vezes por ano, sabe? Crises mesmo, crises reais. Vocês não ficam nem sabendo, porque eu não anuncio isso publicamente, né? Mas eu já falei isso antes para vocês. Eu desisto de Montessori 5 vezes por ano. Tem momentos que eu olho para Montessori e digo, é muito, cara. É muito, é demais, é muito grande. Não rola. Vou fazer outra coisa. Vou continuar falando de criança, porque tenho que falar de criança, mas não dá, Montessori é muita coisa, não dá certo. Aí a outra crise, também desistindo de Montessori. Na outra crise eu olho e falo, não, é verdade, Montessori é o mais legal que tem sim. Mas será que não dava também pra gente fazer um negócio que não fosse tão legal assim, que fosse um pouco menos legal, mas que fosse mais fácil de fazer, né? Assim, que desse para as pessoas mudarem de ideia mais fácil e que desse para as pessoas implementarem mais fácil, talvez que fosse mais barato,
que desse pra gente fazer de um jeito assim um pouquinho mais parecido com a escola convencional e com a família convencional, porque, uau, como cansa, né? Como é exaustivo. Como é difícil. Eu penso 5 vezes por ano. 5 vezes por ano. De verdade, tem um período no ano, todo sagrado ano, há 12 anos, desde que eu comecei a estudar Montessori, tem um período do ano, dura uns 2 meses, em que eu nem olho para Montessori, eu não olho para um livro, não é um período igual todo ano não, às vezes isso acontece no Natal, às vezes é na Páscoa, isso varia. Mas tem um momento do ano, que sempre varia, que eu começo a olhar para trabalho manual. E vocês podem dar risada se vocês quiserem, eu tô rindo por causa do absurdo. A minha destreza manual é pífia, então se eu fosse fazer trabalho manual, eu não conseguiria viver disso nem por decreto. Mas eu contemplo, eu olho para a coisa e falo, cara, e se eu pintasse pedra e vendesse? Eu tenho uma pasta no Pinterest só de pedra pintada. Eu acho que foi a minha crise de 2017. Eu tenho uma pasta só de terrário, porque por 2 anos eu pensei em abrir uma loja online de terrário e fazer terrário para vender. Eu tenho 500 coisas que eu já pensei em mudar, né? 500. Vocês sabem que eu venho de letras, então eu também já pensei, eu falei, não, Fernando Pessoa. Fernando, faz tantos anos que eu não estudo Fernando Pessoa e tem tanta coisa. E eu já entendi tantas outras coisas desde a época em que eu estudava. Ia ser tão legal reler Pessoa e me dedicar a isso. Ainda podia, quem sabe, para um outro país, porque Fernando Pessoa é estudado no mundo todo e eu falo português, embora não seja de Portugal, mas eu posso ir para outro país, eu posso ensinar Fernando Pessoa. Dá para fazer um monte de coisa. E de verdade, genuinamente, eu não estou exagerando. Um dia eu mostro as pastas do Pinterest. Eu tenho uma pasta no Pinterest só de brinquedo de madeira. Porque chegou uma hora que eu falei, não, é isso. Eu não vou mais trabalhar com Montessori. Eu vou fazer brinquedos legais. As crianças precisam de brinquedos legais. E eu tenho boas ideias de brinquedos legais. Eu vou fazer brinquedo de madeira. E fiz por uns 6 meses. Fiquei fazendo. Aprendi a usar as ferramentazinhas básicas ali. Fiz um monte de brinquedinho de madeira legal e tal. Porque eu desisto de Montessori 5 vezes por ano. E eu nunca sei o que é que vai me levar de volta para Montessori. Mas eu fiz uma promessa, né? É isso que me lasca. Eu fiz uma promessa em 2009. Eu li um livro da Montessori. E quando eu terminei o livro, eu falei, eu vou fazer isso até o final da minha vida. Gostando ou não, querendo ou não, eu vou fazer isso aqui até o final da minha vida. Então a crise vem. As primeiras 3 ou 4 foram difíceis, eu acreditei nelas. Depois, as últimas 8, eu olhei para elas, os últimos 8 anos, quer dizer, as últimas, 16 crises, sabe Deus, 40 crises. Eu olhei para elas, eu olho para elas e penso, tudo bem, eu não preciso acreditar em Montessori hoje. Não é necessário que eu acredite em Montessori hoje. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu falo para mim mesmo no espelho. Deixa eu te fazer uma pergunta, Gabriel. Você ainda acredita que a esperança desta humanidade está na criança? E digo sim, nisso eu acredito. Tá bom, Gabriel. Então faz aí o que você precisar. Descansa aí, desiste de Montessori tanto que você precisar desistir. Não desiste da criança, vai lá, cumpre tuas obrigações, faz o teu trabalho. E vai ler outra coisa, tá bom? Tá liberado. Vai estudar outra coisa. E aí são uns intervalos bem loucos no ano, assim. Teve uns anos que eu passei esse período estudando marketing, agora eu estou estudando inteligência artificial. Teve um ano passado que eu peguei poesia e li poesia até dizer chega. Isso varia, né? Tem época que eu pego série ruim, né? Série eu não pego, eu não assisto uma série boa na vida, gente. Não existe isso. Série cult e tal não acontece comigo, não. Eu não assisto filme cult nem série cult. Eu leio coisas cult. Televisão eu assisto que é pra descansar mesmo. Então nunca é cult. E aí eu pego uma série daquelas assim lamentáveis e maratono 6 temporadas num período mais curto do que seria saudável. Mas durante esse período todo eu continuo fazendo o meu trabalho. O trabalho com o qual eu me comprometi.
E o trabalho com o qual eu me comprometi é acreditar na criança. O trabalho com o qual eu me comprometi é ajudar a espalhar um pouco as ideias da Montessori e a transformar substancialmente o cenário da educação nesse país. Se eu estou nessa fase agora, ela está passando. Eu passei por essa fase e a minha escolha foi trauma. Então, eu estou ainda com 3 livros de trauma para terminar de ler na sequência. E li vários, né? Foi uma coisa comprida, assim, que eu fiquei na beiradinha. Mas eu sabia, eu já sei, atualmente eu já sei, eu não vou sair de Montessori, assim como eu sei que vocês também não vão. Mas eu desisto ainda, várias vezes por ano. E nas vezes em que eu desisto, eu não tento me convencer de Montessori de novo. Eu não tento fazer Montessori de novo. Eu me lembro de que a criança é a promessa e a esperança da humanidade. E de que o melhor jeito que eu sei ajudar esta criança a cumprir esta promessa e satisfazer essa esperança é com Montessori. E aí, devagarzinho, eu volto. Devagarzinho. E tá tudo bem. Como já faz 12 anos que isso acontece, eu tô em paz. No meu primeiro, segundo, terceiro, quarto ano eu ficava preocupado. Agora eu tô em paz. E tem alguns elementos que me ajudam muito nesse processo e que vão ajudar você também. O primeiro elemento que me ajuda nesse processo é me comprometer com um percurso de estudos. Então, é muito difícil manter a motivação se não há um comprometimento, uma disciplina. A disciplina vem muito junto com a motivação. Eu não acho que a gente precisa de motivação para ter disciplina, eu acho que a gente precisa de disciplina para ter motivação. Então, quando a coisa começa a pegar, eu digo, tá bom, o que é que nós vamos estudar? E aí, às vezes, eu pego um curso, ou eu pego uma série de palestras, ou eu pego uma pilhazinha específica de livros, eu pego 3 livros e digo, são esses daqui. Eu pego alguma coisa, né? E digo, vai ser isto que eu vou fazer, né? Há uns anos, por exemplo, há vários anos, eu peguei uma série de aulas sobre o material Montessori, material sensorial, e falei, vai ser essa série de aulas. E eu vou assistir essa série de aulas até o final. E aí, conforme eu ia assistindo, eu me lembrava por que eu estava fazendo aquilo. Eu me lembrava por que era tão importante fazer aquilo. Por que fazia tanta diferença fazer aquilo. Né? Então, por exemplo, tem o pessoal que está no programa de estudos em rede, que está terminando agora, e decidiu que vai entrar no próximo, que vai emendar um no outro. E eu não tenho suspeita nenhuma. Eu não acho que esse pessoal está fazendo isso porque acha que tem um conteúdo novo e revolucionário na próxima turma. Eles estão fazendo isso porque estar em contato com uma disciplina constante de estudos mantém a motivação, a inspiração e a vontade de continuar fazendo um bom trabalho. Tem o pessoal que entrou no Poder da Criança e disse para mim, Gabriel, o módulo 1 eu já escutei 3 vezes. Tá certo, o módulo 1 é profundo, tem coisa pra caramba naquele módulo 1, porque ele condensa mesmo muita coisa, ele é uma introdução muito cheia de conteúdo, então o pessoal assiste mais de uma vez por isso, mas também assiste mais de uma vez porque ajuda a continuar. Vamos lá, quantos de vocês estão aqui esta noite exclusivamente pelo motivo de que faz bem? Assim, você não veio pelo aprendizado revolucionário, porque você achou que você ia aprender uma novidade transformadora. Você veio porque você sabia que ia te fazer bem. Vamos lá. Quantos de vocês vieram aqui essa noite porque vocês sabiam que ia fazer bem para vocês? Fala eu. Se ninguém falar eu vou ficar chateado. É importante que pelo menos uma pessoa fale eu. Tá bom? Então veja, estão vendo? Tá aparecendo agora, o pessoal é generoso comigo, né? Então, é isso, né? Você veio porque você disse, eu sabia que ia me fazer bem. Então eu fui lá escutar,
né? E é isso, queridos. Você precisa saber o que é que te faz bem e o que é que te faz continuar. Sabe? Eu já disse para vocês algumas vezes, eu não sei o que seria de mim sem poesia. Já falei várias vezes para vocês, eu não sei o que seria de mim sem poesia. Quando as coisas começam a dar uma desmoronada, essa estantezinha marrom aqui atrás, ela é de literatura. Não tem nada de estudo nela, nada. Tudo que tem nela é literatura e poesia. Literatura, em geral, literatura clássica, grandes clássicos da literatura e coisas assim. Eu vim de letras, essa é a minha parte nerd, né? Eu venho pra cá, muitas vezes. Eu digo, não, é ali. Ali tem um negócio que vai fazer bem. Você precisa saber o que é que te faz bem. Uma das coisas que vão te fazer bem é ter uma sequência de coisas para ouvir, para ler, para assistir. Isso vai te ajudar. Pode ser lá o pessoal que está no PER, são as aulas, às vezes, do programa de estudos em rede, às vezes são as nossas lives, às vezes são as aulas do Poder da Criança, às vezes não é aula, às vezes para você são capítulos da Maria Montessori, às vezes para você é uma poesia, mas você precisa saber onde está aquilo que vai te fazer bem e que vai te renovar. E quando você precisar, você precisa ter a humildade e a tranquilidade de recorrer a estas coisas. E aí você precisa de mais duas coisas. Eu estou quase no nosso horário, eu vou ter que ser curtinho. Você precisa de mais duas coisas para manter a sua motivação. A primeira é essa, é ter uma sequência de coisas, é ter onde buscar a inspiração, a força, a disciplina para continuar, né? Isso é um pedaço. Então, um curso é bom, um podcast é bom, todas essas coisas são boas. Um outro pedaço é isso que a Teresa acabou de falar. Não sei o que seria de mim sem minhas crianças, elas são minhas grandes mestras. Isso. Esse é o próximo pedaço. É a observação. A primeira coisa que você precisa é de uma sequência de coisas. Sequência de aulas, de capítulos, de leituras, taranã. A segunda coisa que você precisa para manter a disposição, a motivação, a disciplina, a inspiração, é observar as crianças. A gente desiste mais fácil quando a gente não observa crianças e a gente insiste mais quando a gente observa as crianças, mesmo quando a gente é uma professora ou um professor Montessori. Se a gente está só trabalhando um dia após o outro ali naquela sequência enorme de coisas para fazer, etc. e tal, mas a gente não se dá o privilégio e o dever de observar as crianças todos os dias, a gente se cansa muito fácil. A gente desiste, a gente se frustra, a gente se cansa muito fácil. Se você está na sala de aula, ou se você é pai ou mãe, ou se você é terapeuta ou psicopedagoga, observe-as. Não só trabalhe com as crianças, trabalhar com elas não é suficiente. Pare de trabalhar e sente-se para observar. Observar as crianças vai te alimentar de novo, vai te dar forças de novo, ânimo de novo, motivação outra vez, para renovar tudo e você continuar com mais vontade, com mais afinco, com mais amor, com mais alegria. Essa é a segunda coisa. A terceira coisa que você precisa é de uma comunidade. Você precisa saber que você está junto com outras pessoas que pensam parecido com você. Então, estar aqui na live, por exemplo, você encontra pessoas. Não só o Gabriel, você encontra colegas. Entra você e aí você percebe o nome de várias pessoas que entram toda noite quando você também entra aparecendo. Mesmo que vocês não se conheçam profundamente, que não tenham uma relação, só de você ver os nomes daquelas mesmas pessoas aparecendo uma noite após a outra, aquilo te dá a certeza de que você pode continuar. Não dá? Não faz diferença? Você vê os nomes aparecendo, as fotos aparecendo aqui do lado, o pessoal que você conhece dando boa noite.
não te dá um negócio, você fala, olha só, tá aí, olha, a Anália veio, olha que legal, o Daniel veio, olha só, fulano tá aí. Não te dá um bem-estar saber que os seus colegas também vieram? Essa sensação de estamos juntos é muito importante. A Jéssica falou, a gente se encontra sempre no Gabriel. Fiz várias amizades virtuais aqui, nas lives de dúvidas do curso também. Tem um monte de aluno que aparece lá no Poder da Criança numa aula ao vivo, aí depois aparece na live do material, aí aparece na aula da formação de educadores assistentes, e aos poucos esse pessoal vai ficando amigo. É importante. Isso faz muita diferença. Conheci uma colega do lar em Buenos Aires. Olha isso, gente, né? Então, tem isso, né? A gente formar comunidades nos motiva muito. Nos motiva muito. É um dos grandes motivos de eu fazer essas lives aqui. É um dos grandes motivos. É para formar esta comunidade do Lar Montessori. Ó, a Malu, o Montessoriar, é complicado que aí eu não lembro os nomes de vocês. A Rafa, a Tereza, que está sempre aqui, a Jéssica, a Anália, só essas últimas pessoas que escreveram agora. Esse pessoal se encontra o tempo todo. O tempo todo. E isso faz uma diferença enorme. Isso faz uma diferença muito importante, né? É também por isso, na verdade, é por isso, principalmente por isso, que no Poder da Criança, depois que a gente terminar as aulas ao vivo, a gente tem aula ao vivo no Poder da Criança até dezembro. Aí em dezembro a gente acaba. Não tem mais aula ao vivo. Não teria nenhum motivo para continuar tendo aula ao vivo. O conteúdo acaba em dezembro, vai estar todo gravado, prontinho para quem se matricular depois. Não tem mais aula ao vivo, mas eu vou continuar me encontrando mensalmente com vocês no Poder da Criança para sempre. Para sempre, para todo sempre. Por quê? Porque a ideia é formar isto aqui. A ideia é que as pessoas se encontrem, as pessoas conversem, as pessoas formem este nível. E assim, na live a gente faz isso, mas lá a gente faz isso no Zoom, depois de dezenas de horas de aulas profundas sobre a criança. Então essa comunidade é mais forte, é mais profunda. Não é egrégoras, exatamente, né? Então, se você pensar, por exemplo, é diferente você assistir um monte de palestras de uma pessoa e você estar com um grupo de pessoas o tempo todo se aprofundando naquilo junto. É uma qualidade mais profunda de comunidade. Então, quando eu montei o Poder da Criança, o meu primeiro pensamento foi, bom, são 6 meses, depois está tudo certo. Aí em seguida eu falei, não, é uma sacanagem. Porque se eu faço, desculpa a palavra, mas é mesmo. Porque eu digo, se eu faço isso e depois digo, bom, pronto, acabou, esse povo depois fica aí solto no vento, né? E não tá certo esse pessoal ter, sei lá quanto tempo de aprofundamento e um monte de noções novas e tarará, tarará, e aí fica todo mundo solto no vento. Eles têm que ter a oportunidade de fazer uma massa junto mesmo, de construir um negócio junto ali, de ter orientação, mas sobretudo de estar perto. Então eu decidi que a gente vai ter live para sempre. Todo mês a gente se encontra no Poder da Criança. Zoom mesmo, para conversar. E aí a partir de dezembro é bate-papo mesmo, né? Porque o bate-papo forma a comunidade até mais do que as nossas lives aqui, embora nossas lives aqui façam já um trabalho bem bonitinho. Tá bom? Jennifer, o Poder da Criança você encontra. Montessoriar fez a gentileza de botar o link aqui, muito obrigado. Você também encontra no link da bio do Lar Montessori. Se você for no perfil do Lar Montessori, aqui em cima, Lar Montessori, aí na bio tem um link. Se você clicar naquele link, você encontra o Poder da Criança ali para fazer a inscrição. Quando você faz a inscrição, imediatamente você tem acesso a todas as aulas gravadas do curso, que é um monte de coisa. Tem 6 módulos no curso. Então, tem uma série de aulas em 6 módulos disponíveis lá para vocês. Mas, depois, a gente também tem as aulas ao vivo. Se você for no módulo 6, lá no módulo 6, chamado Poder da Criança, tem um cronograma de aulas ao vivo que você pode participar especialmente. Tá bom? Meus queridos, já passamos das 11 e começa a ser um desrespeito manter vocês acordados. Vocês têm criança, né? Tem louça para lavar, tem um monte de coisa aí.
Vai lá dar um cheiro, um beijo nessas crianças para elas dormirem bem e bem confortáveis e bem gostoso, com sonhos bons. Vai lá você também olhar a criança por 2 minutinhos, para você também dormir gostoso e confortável e com sonhos bons. E a gente se encontra amanhã à noite outra vez. Tá certo? Uma ótima noite para vocês, um dia maravilhoso amanhã e, sobretudo, uma noite de muito descanso e um dia muito gostoso para as crianças que convivem com vocês. Amanhã à noite estamos aqui de novo. Tchau, pessoal. Bom descanso.